Imagine o impossível. A porta se abre, revelando uma cena que desafia a dor e a lógica. Marcos Azevedo, um homem consumido pela tristeza em seu apartamento no bairro dos Jardins, em São Paulo, congela no limiar de sua própria casa. Seus olhos mal podem acreditar no que vem. Seu filho, o pequeno Léo, de 5 anos, está rindo. Uma risada pura e cristalina, algo que não se ouvia há 2 longos anos, desde o terrível acidente na rodovia dos Bandeirantes que levou sua amada Fernanda e aprisionou o menino em uma cadeira de rodas. Uma jovem, de nome Isabela Santos, de 28 anos, empurra suavemente a cadeira de Léo pela sala, transformando o espaço em uma floresta mágica com vozes e caretas. Olha o leãozinho corajoso no seu carro especial. Ele vai salvar todos os bichinhos da floresta. Léo bate palmas, fracas, mas são palmas reais. Seus olhos brilham com uma intensidade que Marcos havia esquecido que existia. Pequenos braços se movem, tentando imitar os sons. As lágrimas, traiçoeiras e abundantes, escorrem pelo rosto de Marcos. Um milagre. É impossível. Mas está acontecendo. A emoção é tão avassaladora que as chaves escapam de suas mãos, o tilintar ecoando no silêncio da revelação. A magia se desfaz. O sorriso de Léo some, substituído pela apatia familiar. Ele encolhe-se na cadeira, a luz se apaga em seus olhos. Quem é você? O que está fazendo com meu filho? A voz de Marcos, embargada pela emoção e pelo desespero, quase não sai. A mulher se levanta, alisando seu uniforme. Oi, sou a Isabela. Isabela Santos. Vim trabalhar aqui hoje. A agência não avisou? Marcos nega com a cabeça, os olhos fixos em Léo, que agora observa as próprias mãos, quebrado em milésimos de segundo. Que situação? Quer que eu volte outro dia? Isabela pergunta, visivelmente sem jeito. Mas havia algo diferente em Isabela. Ela não olhava para Léo com pena. Não o tratava como um coitadinho. Ela o via como uma criança. Não, pode ficar, só cuidado com ele, cuidado com... Meu filho é muito frágil. Isabela lança um olhar rápido para Léo, depois para Marcos. Seus olhos não concordavam. Para ela, o menino não era frágil. Ele parecia apenas muito sozinho. E Marcos, pela primeira vez em muito tempo, não tinha certeza se queria que ela parasse de brincar com o filho. A esperança, um sentimento quase esquecido, começava a acender uma pequena chama. No dia seguinte, Marcos espiava da janela de seu escritório, no centro de São Paulo, observando o jardim. Isabela não estava apenas limpando, estava tecendo histórias. Sabe o que aconteceu hoje de manhã? As flores me contaram um segredo. A rosa ali, ela é meio dramática. Fica reclamando do sol o dia todo. Ai, que calor! Ai, que sede! Já a Margaridinha é tímida. Ela só fala sussurrando assim, Isabela mudava as vozes, fazia caretas. E Léo observava, hipnotizado. Era mais interesse do que ele havia demonstrado por qualquer coisa em 2 anos. Uma pontada de dor atingiu Marcos. Quando foi a última vez que ele tentou fazer o filho rir? Quando foi que desistiu, exausto pela falta de resposta de Léo? A lembrança de Fernanda empurrando Léo no balanço, as risadas ecoando pelo Parque Ibirapuera. Mais alto, mamãe, mais alto! Era um punhal em seu coração. O último sábado antes do mundo desabar. Marcos fechou os olhos. Se não tivesse insistido para Fernanda ir ao mercado com ele, se tivesse dirigido mais devagar na chuva, os Cs o torturavam. Um barulho o despertou de seus tormentos. Léo batia palmas novamente, mais forte desta vez. Uma salva de palmas para a performance de Isabela. Foi o primeiro movimento voluntário de Léo em meses. Senhor Marcos? A voz de Isabela o assustou. Ela havia subido na varanda sem que ele percebesse. Desculpe incomodar. Só queria saber se posso fazer um lanche para o Léo. Ele quase não comeu no café da manhã. Marcos olhou para o filho. Era verdade. Léo comia apenas o suficiente para sobreviver,
sem prazer. Pode tentar, mas ele é difícil para comer. Posso fazer uns sanduíches cortados em formato de bichinho. Às vezes funciona quando fica divertido. Marcos queria dizer que nada funcionava com Leo, que ele já havia tentado de tudo. Mas o brilho de esperança nos olhos de Isabela o silenciou. Pode tentar. Uma hora depois, Isabela retornou com uma bandeja, sanduíches em forma de borboletas, com tomates cereja como antenas e alface como asas. Olha só, Leo. As borboletinhas vieram almoçar com você. Elas estão morrendo de fome de carinho. Leo olhou a bandeja com curiosidade, hesitando por um momento. Então, pegou uma borboletinha e deu uma pequena mordida. Marcos quase gritou de emoção da janela. Leo havia comido sozinho, por vontade própria. Isso aí, campeão! As borboletinhas adoraram você. Falaram que você é o menino mais gentil que elas já conheceram. Quando Isabela foi embora, ela se abaixou para Leo. Amanhã a gente brinca mais, tá bom, príncipe? Leo assentiu, um movimento leve, mas claro. Marcos sentiu algo que não sentia há 2 anos. Esperança. A mais pura e real esperança. 3 dias depois, a rotina de Isabela com Leo já era uma doce tradição na mansão nos jardins. A limpeza da casa havia se transformado em uma grande aventura. De manhã, Isabela empurrava a cadeira de Leo pela casa, inventando histórias sobre cada objeto. O vaso da sala virava um castelo, o lustre uma nave espacial, a escada uma montanha de dragões bonzinhos. Leo reagia mais a cada dia, apontando para as coisas, movendo a boca como se tentasse falar. Seus olhos brilhavam de novo. Durante uma brincadeira na sala, Isabela colocou uma música infantil e começou a dançar ao redor da cadeira de Leo. Vamos dançar, príncipe. Você mexe os bracinhos e eu mexo os pezinhos. Leo levantou os braços e os balançou no ritmo. Não era muito, mas era participação. Era vida retornando. Marcos observava escondido, com medo de se aproximar e estragar tudo, de fazer Leo voltar ao silêncio. Durante o lanche da tarde, o impossível aconteceu. Isabela contava uma aventura sobre ela e Leo como exploradores corajosos. E agora, corajoso explorador Leo, a gente precisa atravessar o rio dos jacarés famintos. Você tem coragem? Leo a olhava com atenção total. Sua boca se moveu lentamente. Marcos inclinou-se para a frente, o coração disparado. Então, baixinho, quase um sussurro, Leo falou: Mamã? Mamã? Marcos congelou. Leo tentou dizer mamãe, referindo-se a Fernanda, mas olhou para Isabela. Isabela se emocionou, mas não fez alarde. Apenas sorriu com carinho. Isso mesmo, meu príncipe. Você é mágico. Quando Isabela foi embora naquele dia, seus passos eram diferentes. Havia esperança e determinação em seu olhar. Ela conseguiu. Ela realmente conseguiu fazer Leo reagir. Mas nem Marcos, nem Isabela sabiam que alguém os observava da janela do 2º andar. Uma sombra que acompanhara cada movimento, cada pequeno progresso. E essa sombra não estava nada feliz com o que viu. Uma semana depois, no 7º dia de trabalho de Isabela, tudo mudou. Ela empurrava a cadeira de Leo pelo corredor, cantarolando, quando a campainha tocou. Marcos foi atender, e Isabela ouviu uma conversa abafada, seguida por passos se aproximando. Leo, tem alguém muito especial aqui para te ver. A voz de Marcos estava estranha, uma mistura de emoção e espanto. Quando a mulher entrou na sala, Isabela sentiu o mundo parar. Era impossível, não podia ser real. A mulher era idêntica às fotos de Fernanda espalhadas pela casa. Mesma altura, mesmo cabelo loiro, mesmos olhos castanhos, o mesmo jeito de se vestir. Era como se a esposa morta de Marcos tivesse ressuscitado. O impacto em Leo foi devastador. O menino soltou um grito estrangulado de terror e começou a tremer violentamente na cadeira.
Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto ele olhava fixamente para a aparição. Oi, meu anjinho. A titia Júlia voltou. A voz era quase igual à de Fernanda. Júlia se aproximou e beijou a testa de Leo, que continuou tremendo de medo. Marcos estava visivelmente abalado. As mãos tremiam enquanto fazia as apresentações. Isabela, essa é a Júlia, irmã gêmea da minha esposa. Júlia, essa é a Isabela, nossa funcionária. Júlia estendeu a mão para Isabela com um sorriso que não chegava aos olhos. Havia algo gelado nesse sorriso. Prazer, Isabela. Espero que você esteja cuidando bem da nossa família. Nossa família. A palavra soou possessiva. Estou fazendo o meu melhor. Tenho certeza. O Marcos me contou que você tem sido muito carinhosa com o Leo. Havia algo na forma como Júlia falava que deixou Isabela desconfortável. Como se seu carinho com Leo fosse errado. Marcos explicou a situação enquanto Leo permanecia em choque. A Júlia estava na Europa se recuperando da perda da Fernanda. Agora voltou para ficar perto da gente. Ajudar com o Leo. Que bom. Ele precisa da família mesmo. Isabela tentou parecer sincera, mas algo não se encaixava. Se Júlia estava se recuperando do luto, por que parecia tão controlada? Tão calculista? Exatamente. Família entende família melhor que ninguém, não é, Marcos? O jeito que Júlia olhava para Marcos era carregado de significados que Isabela não entendia. Havia história ali, sentimentos antigos. Leo, amor, não vai dar um abraço na titia? Júlia tentou abraçar o menino, mas ele se encolheu na cadeira, fazendo barulhos de desespero. Ele ainda está muito sensível, Marcos explicou rapidamente. O acidente deixou ele muito traumatizado. Claro, eu entendo. Mas eu sou família, Marcos. Sou a pessoa mais parecida com a Fernanda que existe. Se alguém pode ajudar ele a melhorar, sou eu. Isabela olhou para Leo e viu algo assustador. Todo o progresso da última semana havia sumido. O menino havia retornado ao estado apático dos primeiros meses após o acidente. Pior, ele parecia com muito medo. Júlia percebeu o olhar preocupado de Isabela e sorriu friamente. Você deve estar se perguntando sobre a semelhança, né? Sim, eu e a Fernanda éramos gêmeas idênticas. Todo mundo diz que até a nossa personalidade era parecida. Mas Isabela via que os olhos de Júlia eram diferentes. Fernanda irradiava carinho nas fotos. Júlia irradiava algo frio. Marcos estava visivelmente emocionado ao ver Júlia. Para ele, devia ser como ter uma versão viva de Fernanda de volta. É tão bom ter você aqui, Júlia. O Léo precisa de uma figura materna. E você é a pessoa mais próxima da Fernanda que a gente tem. Exatamente. E agora que eu estou aqui, posso cuidar pessoalmente dele. Tenho certeza que a Isabela entende que, sendo família, eu tenho prioridade nas decisões sobre o Léo. O recado era claro e direto. Júlia estava marcando território. Claro, respondeu Isabela, com resistência na voz. Quando Marcos saiu para buscar as malas de Júlia no carro, ela se aproximou de Isabela. O sorriso desapareceu completamente. Só para deixar bem claro, sussurrou baixo. Espero que você entenda qual é o seu lugar nessa casa. Você é a empregada. Eu sou família. Não esqueça disso. O tom era de pura ameaça. Quando Marcos voltou, Júlia sorria docemente novamente. Isabela olhou para Leo uma última vez antes de ir embora. O menino a olhou com olhos suplicantes, como se pedisse para não ser deixado sozinho com a mulher idêntica à mãe morta. Mas Isabela não podia fazer nada. Júlia estava certa. Ela era apenas a empregada. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Leo voltou a fazer xixi na cama. Marcos encontrou o filho chorando no escuro, sussurrando baixinho. Mamãe, mamãe. Mas ele não estava chamando Fernanda. Ele estava com medo da mulher idêntica a ela. Alguns dias após a chegada de Júlia,
a casa de Marcos se transformou em um lugar completamente diferente. Leo regrediu de um jeito que Marcos nunca tinha visto. O menino não parava de chorar, recusava-se a comer e não queria sair do quarto. Toda vez que via Júlia, tremia e fazia sons de desespero. Isabela tentava continuar com as brincadeiras, mas algo havia mudado. Leo não respondia mais. Parecia estar com medo constante de alguma coisa. Foi em uma tarde que Isabela descobriu o que estava acontecendo. Ela passava pelo corredor quando ouviu Júlia falando baixinho no quarto de Leo. Escondeu-se atrás da porta e ouviu uma conversa que gelou seu sangue. Sabe, Leo, a mamãe ficou muito preocupada naquele dia porque você estava chorando no carro. Ela se distraiu tentando te acalmar. O menino fez um som de dor. Se você ficar muito agitado de novo, chorar alto, fazer barulho, o papai pode se preocupar tanto que... Bem, você entende, né? A gente não quer que nada aconteça com ele. Isabela sentiu o coração acelerar. Júlia estava fazendo uma criança traumatizada se sentir culpada pela morte da própria mãe. E se você contar nossa conversinha para alguém, eu vou ficar muito triste e talvez tenha que ir embora. Aí o papai vai ficar sozinho de novo, igualzinho quando a mamãe foi embora. Você quer isso? Isabela ouviu Leo chorando baixinho. A criança estava sendo manipulada emocionalmente pela própria tia. Quando Júlia saiu do quarto, Isabela se escondeu rapidamente. Foi direto para Leo e o encontrou encolhido na cadeira, com lágrimas no rosto. Oi, meu príncipe. Está tudo bem? Leo olhou para ela com terror nos olhos. Fez gestos desesperados com as mãos, apontando para a própria boca e balançando a cabeça. Estava dizendo que não podia falar. Depois, apontou para a foto da mãe e fez um gesto como se algo ruim fosse acontecer. Isabela entendeu. Ele acreditava que, se fizesse barulho, pessoas se machucariam. O que ela fez com você, amor? Mas Leo só conseguia chorar em silêncio, apavorado demais para reagir. Naquela noite, Marcos encontrou Leo chorando no escuro de novo. Era a 4ª vez na semana. Que foi, filho? Fala para o papai. Mas Leo não conseguia falar. Estava com medo demais de que algo acontecesse com o pai se abrisse a boca. Na semana seguinte, Júlia começou a 2ª fase do plano: destruir a confiança de Marcos em Isabela. Ela plantava pequenas dúvidas durante conversas casuais. Marcos, você não acha estranho como o Leo piorou depois que essa faxineira chegou? Como assim? Pensa bem. Ele estava estável dentro do probleminha dele. Aí chega essa mulher criando expectativa, prometendo melhora. E olha como ele está agora. Marcos ficou pensativo. Era verdade que Leo estava muito pior. Mas isso havia começado quando Júlia chegou, não quando Isabela chegou. Só que ele não conseguia ver isso. Tem outra coisa me preocupando. Ontem ouvi ela falando para o Leo que a Fernanda manda beijinhos do céu. Isso não era verdade, mas Marcos não tinha como saber. Ela falou isso? Falou sim. Marcos, isso confunde a cabeça dele. Ele fica esperando a mãe voltar. Uma criança traumatizada não pode ouvir essas coisas. Júlia foi plantando mais mentiras ao longo dos dias. Inventou que Isabela disse para Leo que a mãe estava viva no coração dele e que um dia eles iriam se encontrar de novo. Eu não queria falar, mas ontem a vi ensinando ele a mandar beijinhos para o céu. Quando perguntei, ela disse que era para se comunicar com a mamãe. Marcos, isso é perigoso demais. As mentiras de Júlia eram inteligentes. Ela pegava coisas que uma pessoa carinhosa realmente poderia falar e distorcia tudo. Marcos, já abalado pela presença de Júlia, que o lembrava de Fernanda o tempo todo, começou a acreditar. A situação explodiu quando Júlia mostrou para Marcos um papel que encontrou no lixo. Olha só o que ela escreveu e jogou fora. O Leo precisa de uma mãe. Talvez eu possa ser essa pessoa para ele. Marcos, essa mulher está obcecada em substituir a Fernanda. O papel foi escrito pela própria Júlia, mas Marcos não desconfiou. Naquela tarde, ele chamou Isabela para conversar. Preciso falar com você. Estou sabendo de umas coisas que me preocupam.
Que coisa, Sr. Marcos. Você anda falando para o Léo que a mãe dele manda beijinho do céu, que ele pode se comunicar com ela? Isabela ficou chocada. Ela nunca havia dito nada disso. Eu nunca falei isso. Só canto músicas, brinco com ele. E esse papel? Você escreveu que quer ser mãe do meu filho? Que papel? Eu não escrevi papel nenhum. Mas Marcos estava muito confuso para acreditar nela. Júlia havia feito um trabalho muito bom. Olha, não sei o que está rolando, mas meu filho está piorando a cada dia. Talvez seja melhor você repensar essa proximidade toda. Isabela saiu da conversa arrasada. Ela sabia que não havia feito nada errado, mas não conseguia provar. E o pior, Léo estava sofrendo cada vez mais. No final da semana seguinte, Marcos tomou uma decisão que quebrou o coração de Isabela. A partir de hoje, você não pode mais ficar sozinha com o Léo. Só limpa quando eu ou a Júlia estiver por perto. A ordem foi um soco no estômago de Isabela. Ela estava sendo afastada da única criança que conseguiu ajudar. Mas, Sr. Marcos, não quero mais papo sobre isso. É para o bem do meu filho. Léo não entendia por que sua única fonte de carinho havia sido afastada. Ele via Isabela todos os dias, mas agora ela só podia limpar, vigiada. Não podia mais brincar, contar histórias ou cantar. O menino ficou ainda mais deprimido. Parou de comer quase tudo. Não dormia direito. Voltou para o estado de apatia total dos primeiros meses após o acidente. Marcos percebia que algo estava errado, mas não conseguia descobrir o quê. Seu filho estava piorando muito, mas todo mundo dizia que era normal. Foi nessa época que Marcos começou a reparar em coisas estranhas sobre Júlia. Ela dizia que ficou 2 anos na Europa, mas conhecia detalhes muito específicos da rotina atual da casa. Sabia onde ficavam as coisas. Lembrava de hábitos dele que haviam mudado há poucos meses. Uma noite, Marcos passava pelo quarto de Léo quando ouviu Júlia falando lá dentro. O tom dela era diferente do carinhoso que usava na frente dele. E se você tentar contar para o papai sobre nossa conversa, eu vou ter que ir embora. E sabe o que vai acontecer? Ele vai ficar tão triste que pode adoecer igual a mamãe. Marcos ficou confuso. Que conversa? Por que Júlia falaria isso? Mas quando ele entrou no quarto, encontrou Júlia cantando baixinho para Léo. Ele estava agitado, explicou ela docemente. Só estava acalmando. Marcos não tinha certeza do que ouviu. Talvez tivesse imaginado. É de madrugada que tudo virou um caos. Marcos ouviu Léo chorando desesperadamente. Quando foi ver, encontrou Isabela já no quarto, consolando o menino. Ela desobedeceu às ordens. O que você está fazendo aqui? Eu não falei que não podia ficar sozinha com ele? Senhor Marcos, ele estava chorando muito. Eu só queria ajudar. Não importa, você desobedeceu. Isabela olhou para Léo, que estava se agarrando à blusa dela como se ela fosse a única proteção que ele tinha no mundo. Ele precisa de mim, Sr. Marcos. Alguma coisa está deixando ele com muito medo. O que ela não sabia era que Júlia estava na porta, observando com um sorriso satisfeito. Tudo estava saindo como planejado. Alguns dias depois, Isabela decidiu que precisava entender o que estava acontecendo. Se não podia ajudar Léo diretamente, descobriria por que uma criança que estava melhorando tanto piorou de forma tão brutal. As suspeitas começaram por acaso. Durante uma conversa casual, Júlia comentou sobre uma padaria nova que abriu há 6 meses na região, em Higienópolis. Nossa, aqueles pães de queijo são uma delícia, né? Isabela ficou pensativa. Como Júlia sabia da padaria se estava na Europa? Depois, ela reparou que Júlia conhecia a música que Marcos andava ouvindo ultimamente. Uma música que só começou a tocar no rádio há 3 meses. E havia mais coisas estranhas. Júlia sabia que Marcos havia mudado a marca do café que comprava. Sabia que ele trocara o horário da academia. Coisas pequenas, mas que alguém que ficou 2 anos fora não deveria saber. A descoberta real aconteceu por puro acaso. Isabela arrumava a sala quando a bolsa de Júlia caiu no chão. Várias coisas se espalharam. Ajudando a juntar, Isabela viu uma conta de energia elétrica. A data era de 3 meses atrás,
O endereço era de um apartamento ali em Higienópolis. Júlia não estava na Europa. Ela estava morando ali pertinho. Mas por que mentiria sobre isso? Isabela começou a reparar em outras coisas. Fotos no celular de Júlia mostravam-na em lugares da cidade durante os supostos 2 anos fora. Uma selfie no shopping cidade. Jardim com data de 6 meses atrás. Outra no Parque do Povo há 4 meses. Tudo era mentira. Foi nesse momento que Leo conseguiu se comunicar com ela de um jeito desesperado. O menino fez um esforço enorme para rabiscar no papel. 2 figuras femininas idênticas dentro de um carro. Isabela olhou o desenho e sentiu um frio na barriga. Leo viu algo no dia do acidente. Algo envolvendo 2 mulheres iguais. Júlia estava no carro quando Fernanda morreu. Mas antes que Isabela pudesse pensar direito sobre isso, ouviu passos atrás dela. Achando alguma coisa interessante, Júlia estava na porta. O sorriso sumira completamente de seu rosto. Eu estava só ajudando a juntar as coisas que caíram da bolsa. Que conveniente você sempre estar no lugar certo na hora certa, né? O tom de Júlia era gelado. Isabela sabia que fora pega investigando, e algo nos olhos de Júlia dizia que ela não esqueceria isso. Naquela noite, Isabela chegou em casa, em Osasco, e a porta estava entreaberta. Seu coração disparou. Tinha certeza que a trancara ao sair. Entrou devagar e viu que nada fora roubado, mas havia pegadas de lama pelo chão. Alguém estivera lá. No banheiro, escrito no espelho com batom, havia um recado que gelou seu sangue. Você tem uma família linda. Seria uma pena se algo acontecesse. Mas na semana seguinte, Isabela não conseguiu esquecer o recado no espelho. Alguém entrou em sua casa. Alguém que sabia onde sua família morava. Mas ela não podia desistir agora. Leo estava sofrendo demais, e ela era a única que percebia o que estava acontecendo de verdade. A primeira pista veio por puro acaso. Isabela limpava a mesa da sala quando viu uns papéis espalhados. Eram documentos do banco que alguém esquecera ali. O nome de Marcos estava em destaque. Transferência de herança, 50 milhões de reais. Isabela ficou confusa. Marcos nunca falou sobre herança nenhuma. Olhou a data. 2 meses atrás, exatamente na época em que Júlia voltou da Europa. Que coincidência estranha, pensou ela. Júlia sumiu por 2 anos e voltou bem quando Marcos ficou milionário. Alguns dias depois, algo que deixou Isabela ainda mais desconfiada aconteceu. Ela arrumava o quarto de hóspedes quando encontrou remédios na gaveta da cômoda. Eram calmantes fortes, no nome de Júlia. A receita era de 6 meses atrás, prescrita por um médico dali da cidade, em São Paulo. Se Júlia estava na Europa há 2 anos, como conseguiu o remédio ali há 6 meses? Mais uma mentira. Isabela começou a reparar em outras coisas pequenas. Júlia conhecia o nome do entregador de pizza que começou a trabalhar há 4 meses. Sabia que a farmácia da esquina mudou de dono recentemente. Conhecia detalhes que uma pessoa que ficou fora do país não deveria saber. Foi durante uma conversa com Marcos que Isabela descobriu algo ainda mais perturbador. Sabe, até hoje não entendo como a Fernanda perdeu o controle do carro, comentou Marcos tristemente. Ela dirigia há anos. Conhecia aquela estrada de cor. Como assim? Ela era super cuidadosa, nunca corria. No dia do acidente, estava até indo devagar por causa da chuva. Mas o carro saiu da pista como se alguém tivesse puxado o volante. O coração de Isabela acelerou. Alguém puxou o volante. E o Leo? Ele falou alguma coisa sobre o acidente? Nos primeiros dias depois ele chorava e fazia uns gestos estranhos, como se tivesse visto 2 pessoas brigando. Mas os médicos disseram que era trauma. Que criança inventa coisa? 2 pessoas brigando. Igual aos desenhos que Leo fazia até hoje. Naquela noite, Isabela não conseguiu dormir. As peças estavam se encaixando de um jeito assustador em sua cabeça. Se Júlia nunca saiu da cidade. Se ela voltou por causa do dinheiro. Se Leo viu 2 pessoas brigando no carro.
E se o acidente não foi acidente? A ideia era tão terrível que ela tentou afastá-la. Mas não conseguiu. Uma criança de 5 anos não inventaria desenhos tão específicos sobre carros e mulheres brigando. Alguns dias depois, Marcos resolveu contar sobre a herança. Isabela, eu não comentei antes, mas meu avô morreu há 2 meses. Deixou uma herança bem considerável para mim. Ah, é? Que bom, Sr. Marcos. Isabela fingiu surpresa, mas agora entendia tudo. Por isso Júlia apareceu exatamente nessa época. 50 milhões de reais. Imagina. Muda a vida da gente, né? Nossa, é muito dinheiro mesmo. A Júlia está me ajudando a pensar no que fazer com essa grana. Ela sugeriu que a gente podia vender esta casa, comprar algo menor, talvez mudar de cidade. Isabela sentiu um frio na barriga. Júlia queria levar Marcos e Léo para longe, isolá-los de qualquer pessoa que pudesse atrapalhar seus planos. E o Léo? Como ele está com essa ideia de mudança? Marcos suspirou fundo. Ele fica agitado quando a gente fala nisso. Ontem mesmo ele desenhou umas coisas estranhas de novo. Que tipo de coisa? Carros, mulheres, desenhos meio confusos. A Júlia acha que é a mente dele tentando esquecer o trauma. Isabela tinha certeza de que não era isso. Léo estava tentando contar a verdade do único jeito que conseguia. Posso ver os desenhos? Marcos hesitou. A Júlia disse que é melhor não dar muita atenção, que quanto mais a gente foca no trauma, pior fica para ele. Claro, ela entendia perfeitamente. Júlia não queria que ninguém visse o que Léo estava tentando comunicar. Naquela tarde, Isabela conseguiu ficar sozinha com Léo por alguns minutos. O menino estava na sala, olhando pela janela. Oi, meu príncipe, você está bem? Léo olhou para ela com aqueles olhos tristes. Fez um gesto apontando para o papel e lápis na mesa. Você quer desenhar alguma coisa? Ele fez que sim com a cabeça. Pegou o lápis com mãos trêmulas e começou a rabiscar. O desenho que saiu foi mais claro que os outros. 2 mulheres idênticas dentro de um carro. Uma segurando o volante, a outra puxando com força. E um menino pequeno chorando no banco de trás. Isabela sentiu o sangue gelar. Você viu isso acontecer, amor? No dia que a mamãe se machucou? Léo fez que sim, lágrimas nos olhos. A tia Júlia estava no carro? Mais um sim. Elas estavam brigando pelo volante? Léo chorou e apontou para a figura da Júlia no desenho. Depois fez um movimento brusco com as mãos, como se estivesse puxando algo. Isabela abraçou o menino, que se jogou nos braços dela chorando. Era a primeira vez em semanas que ele buscava carinho de alguém. Você foi muito corajoso em me mostrar isso. Mas quando levantou os olhos, viu Júlia parada na porta, com aquele sorriso gelado que ela conhecia bem. Que cena bonita, disse Júlia. Vocês dois são muito próximos mesmo. Léo imediatamente se afastou de Isabela e voltou para o estado apático. O medo havia retornado. Marcos chegou nesse momento. Aconteceu alguma coisa? Nada demais, respondeu Júlia rapidamente. Só a Isabela, consolando Léo, de novo. Ela tem um jeito muito especial com ele. O jeito que ela falou deixou claro que usaria isso contra Isabela depois. Nos dias seguintes, Júlia aumentou a pressão de todos os lados. Com Marcos, ela plantava mais dúvidas sobre Isabela. Você reparou como o Léo se agarra nela? Isso não está certo, Marcos. Uma criança traumatizada não pode criar essa dependência com uma funcionária. Com Léo, ela intensificou a chantagem emocional. Você mostrou algum desenho para Isabela? Porque se mostrou, ela pode se meter numa confusão muito feia. E o papai também pode se chatear. E com Isabela, as ameaças ficaram mais claras. Você tem uma família bonita, né? Sua mãe, seu irmão. É importante a gente cuidar bem de quem ama. A forma como Júlia falou arrepiou Isabela. Como ela sabia sobre sua família? Aliás, como está sua mãe? Ainda mora naquela casinha azul lá em Osasco?
Isabela congelou. Ela nunca havia falado onde a mãe morava. E seu irmão? O Pedro, né? Ainda trabalha no posto da Avenida Paulista? O coração de Isabela disparou. Júlia havia investigado toda a sua família. Por que a senhora está perguntando isso? Só curiosidade. Do mesmo jeito que você tem curiosidade sobre certas coisas. A ameaça era bem clara. Se Isabela continuasse fazendo perguntas, sua família poderia pagar o preço. Naquela noite, ela ligou para os familiares. Mãe, vocês estão bem aí? Estamos sim, filha. Por quê? Se aparecer algum estranho aí, não abram a porta, tá bom? Que estranho, Isabela. Você está me preocupando. É só cuidado mesmo, mãe. Mas Isabela sabia que cuidado não seria suficiente. Júlia já havia mostrado que era capaz de qualquer coisa. É nessa época que ela percebeu estar sendo vigiada. Júlia aparecia nos lugares mais inesperados, sempre com desculpas. Ah, que coincidência te encontrar aqui na padaria. Nossa, você também veio no mercado hoje? As coincidências eram muitas para serem casuais. Isabela estava sendo seguida. Durante uma dessas coincidências, Júlia deixou escapar algo revelador. Sabe, Isabela, algumas pessoas fazem perguntas demais na vida, e isso pode ser complicado para elas. O que a senhora quer dizer? Quero dizer que curiosidade excessiva às vezes traz problemas, especialmente quando mexe com coisas que já deveriam ter ficado no passado. Júlia não confessou nada diretamente, mas o recado era claro. Ela sabia que Isabela havia descoberto coisas demais. Você entende o que eu estou falando, né? Isabela apenas balançou a cabeça, fingindo que não entendia, mas por dentro estava aterrorizada. Júlia percebeu que precisava agir logo. Leo continuava tentando se comunicar com Isabela através dos desenhos. Marcos estava começando a fazer perguntas sobre as inconsistências na história dela. E Isabela sabia coisas demais. Era hora de resolver o problema de uma vez. Naquela tarde, Marcos saiu para resolver assuntos da herança. Leo estava dormindo na sala depois do almoço. A casa estava silenciosa. Isabela, que tal um chá? Você parece muito tensa ultimamente. Isabela desconfiou, mas não queria parecer paranoica. Obrigada, dona Júlia. Júlia preparou o chá na cozinha. Pegou um dos calmantes dela e misturou no líquido quente. Era um remédio forte que ela usava para dormir. Aqui está. É um chá calmante. Uso sempre quando fico ansiosa. O chá tinha um gosto estranho, meio amargo. Isabela percebeu na primeira gargalada. Está com gosto diferente. É que coloquei um pouquinho de mel. Fica mais gostoso assim. Isabela fingiu que ia beber, mas quando Júlia não estava olhando, jogou o líquido no vaso de plantas ao lado da cadeira. Sabe, Isabela, eu venho pensando na nossa situação aqui. Que situação? Bem, você tem sido muito observadora ultimamente. Faz muitas perguntas sobre a família. O tom de Júlia estava mudando, ficando mais frio. Pessoas muito curiosas às vezes descobrem coisas que podem ser perigosas para elas. Isabela fingiu que estava ficando sonolenta, encostando a cabeça na cadeira. Eu não entendo. Claro que entende. Você sabe exatamente do que eu estou falando. Júlia se aproximou, achando que o sedativo estava fazendo efeito. Algumas pessoas não sabem quando parar de mexer onde não devem, e isso pode trazer consequências tristes. Ela se abaixou perto de Isabela, sussurrando. Você tem uma família tão bonita. Seria uma pena se algo acontecesse com eles por causa da sua curiosidade. Isabela continuou fingindo que estava quase desmaiando, mas por dentro estava alerta. O quê? O que a senhora quer? O que eu sempre quis. Que você suma da nossa vida, da vida do Marcos, da vida do Léo. Júlia andou pela sala, falando como se estivesse pensando alto. Sabe qual vai ser a história? Você estava muito deprimida porque não conseguiu ajudar uma criança traumatizada. O peso foi demais. Decidiu que não valia mais a pena. Isabela percebeu que Júlia estava planejando fingir que ela se matara. Você por que está fazendo isso?
Júlia parou e olhou para ela. Porque finalmente posso ter a vida que sempre deveria ter sido minha. Eu conheci o Marcos primeiro. Eu amei ele primeiro. A Fernanda é que veio e estragou tudo. As palavras saíram carregadas de anos de ressentimento. E agora que ela não está mais no caminho, não vou deixar uma funcionária qualquer estragar meus planos. Isabela fingiu que estava perdendo a consciência, mas continuou prestando atenção. O Marcos vai ficar triste no começo, claro. Mas eu vou estar aqui para consolá-lo. E o Léo? Bem, criança esquece as coisas mesmo. Foi nesse momento que Isabela entendeu que Júlia não era apenas perigosa para ela. Se conseguisse o que queria, aquela criança inocente ficaria à mercê de uma mulher capaz de qualquer coisa. Mesmo fingindo estar sedada, Isabela sabia que precisava encontrar uma forma de escapar. Não só para salvar a própria vida, mas para proteger Léo, porque se não conseguisse parar Júlia agora, ninguém mais estaria lá para defender aquele menino. Isabela continuou fingindo que estava quase desmaiando. Júlia saiu da sala para buscar mais coisas, achando que o calmante estava fazendo efeito. Foi quando Isabela ouviu um barulho no corredor. Passos pequenos de criança. Léo havia acordado. O menino apareceu na porta, ainda sonolento. Quando viu Isabela, sorriu um pouquinho. Nesse momento, Júlia voltou, carregando uma corda, e ficou furiosa ao ver que Isabela estava de pé. Ora, parece que meu chá não funcionou direito. O tom dela mudou completamente. Não havia mais nada de doce. Era a voz de alguém que cansou de fingir. Léo percebeu que havia algo errado. Olhou para Isabela, depois para a tia, e os olhos dele se encheram de medo. Que bom que acordou, Léo. Vai poder se despedir da sua amiguinha. Júlia bloqueou a saída. Isabela tentou se mover, mas não conseguiu passar. Foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. Léo viu a mulher que amava em perigo e sentiu uma urgência que não sentia há 2 anos. Ele precisava proteger Isabela. Não! O grito saiu da garganta dele como um trovão. Era a primeira palavra clara em 2 anos. Júlia ficou chocada. A corda caiu no chão. Não! Machuca! Isabela, não! As palavras de Léo saíram quebradas, mas determinadas. Ele tentou formar frases. A voz rouca de tanto tempo parada. Ela ruim. Léo apontou para Júlia com o dedo trêmulo. Papai! Papai! Agora ele conseguia gritar mais alto. Marcos estava chegando nesse momento. Ouviu a voz do filho e correu para dentro da casa. Quando viu a cena, Júlia encurralando Isabela, Léo gritando, ele ficou sem entender nada. O que está acontecendo aqui? Papai, ela quer machucar Isabela. As palavras saíram devagar, mas Marcos conseguiu entender. Júlia, que história é essa? Mas Léo não parou. Era como se uma represa tivesse estourado. Ela, no carro, com mamãe. Marcos gelou. Que carro? Que mamãe? Ela puxou o volante. Marcos sentiu o chão sumir debaixo dos pés. O que você está falando, filho? Eu vi tudo. Léo estava chorando, mas as palavras continuavam saindo. Elas brigando. No carro, tia Júlia puxou. Cada palavra era como um soco no estômago de Marcos. Mamãe caiu, por causa dela. Marcos olhou para Júlia, que estava branca. Isso não é verdade, Marcos. O menino está confuso, traumatizado. Eu não estou doente, eu lembro. A voz de Léo estava ficando mais firme. Ela falou que queria você para ela, que mamãe roubou. Marcos sentiu uma raiva crescendo dentro dele. Lenta, mas perigosa. Júlia, olha nos meus olhos e me fala que isso não é verdade. Marcos, você vai acreditar numa criança doente? Eu não estou doente. Eu vi ela fazer. Léo se aproximou do pai, segurando na perna dele. Ela disse que eu não podia contar, que se eu falasse, você ia morrer também.
Marcos olhou para os olhos de Júlia e viu algo que nunca tinha visto antes. Medo. Culpa. Você matou minha esposa, não é? Não era uma pergunta, mas uma afirmação. Eu nunca faria isso. Como você pode pensar uma coisa dessas? Mas a voz dela estava tremendo. Por que meu filho de 5 anos inventaria uma história dessas? Por que você sumiu logo depois do acidente? Por que voltou agora que eu herdei dinheiro? Por que você sempre teve ciúme da Fernanda? Marcos estava juntando as peças em sua cabeça. Júlia viu que estava encurralada. Está bom. A gente conversou no carro, sim. Mas não foi de propósito. As palavras saíram em desespero. Ela descobriu que eu ainda te amava. Disse que ia contar tudo. Ia estragar qualquer chance que eu tinha. Marcos tremia de raiva. E aí você matou ela. Eu só queria fazer ela parar. Só queria conversar. Mas ela resistiu e minha esposa morreu. E você deixou eu me culpar por 2 anos. Deixou meu filho carregar essa culpa. Eu não tive culpa. Foi ela que teve. Léo gritou, finalmente livre. Marcos pegou o celular. Alô, preciso de ajuda? Tem uma confissão de assassinato aqui. A polícia chegou 15 minutos depois. Marcos havia contado tudo pelo telefone. Quando os policiais encontraram Júlia sentada no chão, chorando. Marcos segurava Léo. Isabela ainda estava em choque. Senhora Júlia Azevedo, a senhora está presa por homicídio e tentativa de homicídio. Quando colocaram as algemas, Júlia olhou uma última vez para Marcos. Eu sempre te amei, Marcos, mais que ela. Quem ama não mata, Júlia. Marcos abraçou Léo, que finalmente parou de tremer. Está tudo bem, filho. Acabou. Papai, eu não matei mamãe? Nunca, meu amor. Você nunca teve culpa de nada. Marcos virou-se para Isabela. Me perdoa. Por não ter acreditado. Por ter deixado isso acontecer. Você não sabia de nada. Ninguém sabia. Léo correu para os braços de Isabela. Isabela, você está bem. Eu falei. Falou sim, meu príncipe. Você foi muito corajoso. Eu salvei você? Salvou sim. Você me salvou e salvou seu papai também. Marcos olhou para Isabela abraçando Léo e entendeu algo que deveria ter percebido antes. Ela não era apenas a funcionária que cuidou do filho dele. Era a mulher que trouxe Léo de volta à vida. Que trouxe luz para a casa deles. Que arriscou a vida para proteger uma criança. Era a família que eles escolheram ter. Nos dias que se seguiram, Léo não parava de falar. Como se quisesse compensar todo o tempo perdido. Mas as palavras ainda saíam devagar, simples. Marcos e Isabela ficaram mais próximos. Não romanticamente ainda, mas como 2 pessoas que passaram por algo terrível juntas. Júlia foi condenada a 20 anos de prisão. O caso virou notícia, mas Marcos protegeu Léo dos repórteres. O menino estava se recuperando bem. Falava mais a cada dia, ria mais, brincava mais e não fazia mais xixi na cama. 1 ano depois, a casa de Marcos estava diferente. Havia vida. Risadas, música tocando. Léo falava normalmente agora, com a naturalidade de qualquer criança de 6 anos. Ainda estava na cadeira de rodas, mas isso não o impedia de ser feliz. Marcos e Isabela estavam namorando há 6 meses. Devagar. Construindo uma relação baseada no amor verdadeiro, não na tragédia que os uniu. Hoje era um dia especial. Marcos ia pedir Isabela em noivado. Eles estavam no jardim. Léo brincava com uma pipa que Marcos fez para ele. Isabela? Tem uma coisa que eu quero te perguntar. Marcos ajoelhou-se na grama, na altura da cadeira dela. Você quer casar comigo? Isabela ficou sem fala, lágrimas nos olhos. Quero. Eba! Léo gritou de alegria, largando a pipa. Agora a Isabela vai ser minha mãe de verdade. Se você quiser, meu príncipe. Eu quero. Muito.
Os três se abraçaram ali no jardim, sob o sol da tarde. Depois do almoço, eles foram ao cemitério. Era a segunda vez que Léo visitava o túmulo da mãe desde o acidente. Marcos empurrou a cadeira dele até a lápide. Isabela caminhou ao lado. Oi, mamãe. A voz de Léo era firme, sem medo. Vim contar que eu estou bem, que a gente está bem. Ele olhou para Isabela. A Isabela vai casar com o papai. Ela cuida da gente. Acho que você ia gostar dela. Marcos apertou a mão de Isabela. E a tia Júlia? Ela não vai mais machucar ninguém. Léo colocou uma flor no túmulo. Pode descansar, mamãe. A gente vai ficar bem. Eles ficaram ali alguns minutos em silêncio. Depois, caminharam de volta para o carro. Marcos empurrava a cadeira. Isabela ia ao lado. Léo segurava a mão dos dois. O amor venceu a mentira. A verdade venceu o medo. E uma família se formou não pelo sangue, mas pelo coração. O sol se pôs quando eles chegaram em casa. Léo pediu para ficar mais um pouco no jardim, vendo as estrelas aparecer. Papai, a mamãe está feliz lá no céu? Tenho certeza que sim, filho. E ela não está com raiva que a Isabela vai ser minha nova mãe? Claro que não. Ela quer que você seja feliz. Léo sorriu e olhou para o céu. Obrigado, mamãe, por mandar para a Isabela para a gente. Marcos e Isabela se olharam emocionados. A vida deles não seria perfeita. Haveria desafios, dificuldades, momentos difíceis. Mas haveria amor. Haveria verdade. Haveria uma família que escolheu ficar junta. E isso é o que importa. Qual foi o momento mais impactante para você nessa jornada de mistério e superação? E o que essa história nos ensina sobre a força da verdade e do amor incondicional? Deixe seu comentário e vamos conversar sobre isso. Até a próxima revelação.